A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Muito bem, pessoal. Quinta-feira, 20 de junho, 7h03 da manhã. Estamos começando o nosso Despertovski e Selovski de hoje. Aqui usando um presente que eu ganhei do nosso amigo André Pocai, que estava lá no Despertar Empreendedor. Saca só que beleza. Ei, Jimmy Dimovski. Bom dia, Dimovski. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem com você? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Ó, aqui não se passa frio, né? Hein? Muito bom dia para quem está nos acompanhando no YouTubeovski, no Instagramovski, no Twitterovski, na Twitchovski. É muito bom ter a companhia de todos vocês por aí. Estamos, olha só que beleza, olha só que beleza. Dá para levantar, Jimmy, para mostrar isso aqui, hein? Olha ali, olha ali. Tá dando para ver? Olha ali. Quero agradecer, né? Ontem nós recebemos aqui quadros da Palestina e agora recebemos aqui também, olha que maravilha, pior que é quente pra caramba esse negócio aqui. Muito obrigado ao André que levou lá, levou inicialmente para o César Calejon. Eu fiquei com muita inveja, pedi um pra mim e ele deixou pra mim lá no hotel. Que beleza, né, Jim? Pode tirar a nossa internacional aí? Muito obrigado. Muito bem, está começando o nosso Despertovski de hoje, quinta-feira, 20 de junho. Pega aí pra nós aí, Jimmy. Vou jogar aí. Muito bem. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Estamos começando o programa em todas as redes sociais e também em 2 emissoras de rádio, também em 2 emissoras de televisão. Estamos ao vivo na TVT em São Paulo e Grande São Paulo, também na TV Quirimurê lá na Bahia, e também no bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Muita gente nos ouve pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis lá no Despertar Empreendedor. Muita gente falando, né, que ouve no carro, aí indo para o trabalho, levando a galera para a escola, voltando do trabalho. Então, muito obrigado para quem acompanha esse programa como se fosse o bom e velho radinho. Muito bom dia para todo mundo que está chegando no nosso chat. Você já pode ir dizendo de onde você acompanha este programa, pode ir celebrando o dia, celebrando a vida. Aliás, hoje, o último dia do outono. No final da tarde, lá pelas 5 horas da tarde, estaremos entrando oficialmente no inverno. Um inverno que promete ser um inverno com temperatura acima da média. Infelizmente, porque eu estava esperando um inverno mais frio esse ano para matar aí o mosquito da dengue, entre outras coisas, né? E porque eu gosto de frio também, mas parece que o inverno vai ser um inverno não muito rigoroso, como foi, aliás, o inverno do ano passado. Praticamente não tivemos inverno no Brasil, e principalmente no sul do país, onde a incidência do frio foi muito baixa. Você pode também deixar o seu like, ativar o sininho, assinar o canal e, por gentileza, quem puder, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta e também com as pessoas que estão aí próximas de você, que você gostaria que ficassem mais bem informadas e mais bem informados. Nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, aqui no ICL, com o Desperta ICL. Você pode mandar aí nas suas redes sociais, postar, retweetar, compartilhar, dar o like, fazer tudo o que for necessário aí para que este programa chegue mais longe. Mande nos seus grupos de WhatsApp, mande para os seus amigos do futebol, mande para a sua galera do grupo de discussões por e-mail, mande para os seus ex-colegas da escola. Isso, vai mandando por aí para a gente chegar cada vez mais longe. Esse ano temos um ano importante, um ano eleitoral. Aliás, o Congresso já está começando a dar o pinote de Brasília, está começando o recesso, né?
do final de junho. Muita gente, principalmente das regiões norte e nordeste, já está partindo para as festas juninas, que são super importantes, festas populares, né, onde os políticos também estão lá imiscuídos com a população, e muita gente está indo para o Gilmar Palooza, a festa do Gilmar Mendes em Portugal. Cada vez mais gente de todas as matizes, não é mesmo? De todos os tipos, de todas as agremiações, de todos os posicionamentos ideológicos. Eu acho que temos que transferir o governo do Brasil para Portugal. Jimmy, o que você acha? Vamos transferir o governo do Brasil para Portugal. Vamos fechar Brasília e vamos fazer o quê com Brasília? Vamos morar em Portugal, todo mundo? Se a gente for morar em Portugal, a gente vai ser expulso de Portugal, porque os portugueses já não querem mais saber de brasileiro lá, inclusive, né? Então, muito cuidado para você que vai morar em Portugal, porque a coisa não está fácil por lá. Tem o partido de extrema-direita lá, né? O Chega, que não quer mais saber de você por lá. Tá bom? Então tome cuidado que não tá fácil a vida em Portugal. Então a gente vai, claro, acompanhar as movimentações deste segundo semestre por este Brasilzão aí, tá bom? Muito bem, vamos lá começar com uma notícia triste do dia. Morre o Christian, né? O cantor que fez a dupla com o Ralph. Christian e Ralph, para quem não conhece, Christian e Ralph realmente está no mundo da lua, né? Eles estavam separados nos últimos anos, mas foi uma das duplas sertanejas de sucesso do Brasil, já começaram a cantar e fazer sucesso antes da grande onda, da segunda grande onda do sertanejo dos anos 90, onde o sertanejo se popularizou mais ainda do que já era, né? Mas o Christian e Ralph já vinham lá de trás, né? Já era uma dupla mais antiga, fazia muito sucesso, morreu então, portanto, o cantor Christian aos 67 anos. Com imenso pesar, a família e a equipe de Christian comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela equipe. Ele deu entrada no hospital na manhã desta quarta-feira, portanto, ontem deu entrada após passar mal em casa e ficou internado, segundo a assessoria, em virtude de um diagnóstico que exigia repouso imediato e tratamento especializado. Em fevereiro, Christian foi internado no Hospital do Rim da Fundação Oswaldo Ramos, em São Paulo. Ele havia sido diagnosticado com um rim policístico e receberia um transplante do órgão da esposa, Kay Vieira, mas teve o procedimento adiado em virtude de um cateterismo. Portanto, aí, as nossas condolências, né, à família e amigos do cantor Christian e também ao parceiro e irmão, o Ralph. Previsão do tempo: outono termina quente e seco no Brasil. O outono, que se encerra hoje, portanto, às 17h51, terminará com predomínio de sol e tempo seco e quente no Brasil. De acordo com a previsão do tempo, o país segue sob a atuação de um veranico, um grande sistema de alta pressão atmosférica que deixa o ar seco e dificulta o deslocamento normal de frentes frias. O veranico é muito comum no Rio Grande do Sul, chamado veranico de maio, né, Jimmy? O veranico de maio é um calorzinho que faz quando está começando a esfriar, mas agora aparentemente o Brasil todo tem veranico. E passaremos a viver de veranicos, porque aparentemente as coisas mudaram e a gente não foi devidamente preparado para isso. Meteorologistas do Climatempo apontam que uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, portanto ontem, o que aumenta o risco de chuva forte no estado. Já está chovendo fortemente no estado, aliás, já há regiões novamente alagadas. Agora temos a nova realidade, como a gente falou no começo da semana, regiões que antes demoravam muito tempo para alagar ou que raramente alagavam, agora qualquer chuvinha está alagando essas regiões. Não se sabe o que será dessas regiões, inclusive regiões da região metropolitana, da capital Porto Alegre, em vários lugares dos vales também. A ver o que será feito. O governo do Rio Grande do Sul criou essa semana um conselho para a reconstrução do Rio Grande do Sul, não é mesmo? Tem lá 181 nomes, se eu não me engano, uma coisa assim, né? 180, mais ou menos 180 pessoas que farão parte desse conselho. O número de pessoas que são de órgãos ambientais independentes, por assim dizer, né? É uma beleza de 4. Então, de 181, agora temos 4. Ontem, o governador Eduardo Leite começou a me seguir lá no Instagram, o que muito me deixa até envaidecido, governador. Que bom que o senhor agora está acompanhando, né, as coisas que eu posto lá no Instagram. Eu poderia acompanhar o programa aqui também e ver as críticas construtivas que fazemos todos os dias aqui à sua administração, como, por exemplo, a insanidade de fazer um conselho com 180 pessoas depois de um desastre, de uma catástrofe ambiental,
e chamar apenas 4 ambientalistas independentes para o conselho. Não é mesmo? Mas todo mundo que importa tá lá, né, governador? É o Jorge Gerdau, é o Galó da Renner, é o Clóvis Tramontina, assim, todo mundo que interessa, se é que vocês me entendem, tá no conselhão, né? Porque tem uma coisa política também, como é que a gente vai fazer um conselho e não chamar o senhor Gerdau? Tem que chamar. Nem que não apareça nas reuniões, mas os interesses ali estarão representados, né? Ai, não é mole não, né? Governador que, aliás, anteontem deu uma entrevista para a Globo News defendendo mais uma vez que o Estado coloque R$1 bilhão na mão da Fraport, a empresa controlada pelo Estado alemão, que hoje é a concessionária do aeroporto de Porto Alegre. Eu estou acompanhando esse caso, como vocês sabem, já falei sobre ele várias vezes aqui, já li o contrato, já li as condições gerais do seguro. Então aqui a gente fez um trabalho assim, meio básico, digamos assim, né? Não importa o que eu acho, né, governador? Espero que o senhor esteja assistindo o programa de hoje. O programa de hoje já começou muito bem, né? O senhor já pode, inclusive, me chamar de comunista hoje, né? Porque começamos usando o nosso chapéuzinho que a gente ganhou de presente aí no nosso evento. Um evento, aliás, governador, para 4.000 pessoas, então haverá pessoas interessadas no que estamos falando neste programa aqui, que, aliás, já estamos com uma audiência de 6, 7 mil pessoas no começo do programa, ao vivo no YouTube, fora as televisões e fora as rádios que nos transmitem. Então, de fato, é importante que o senhor acompanhe este programa, porque muita gente o acompanha, né? A pressão que o senhor sentiu nos últimos tempos aí em relação à Fraport fui eu que comecei, tá, governador? Me desculpa, mas me pareceu meio ridículo o senhor, como governador do estado, não defender o ponto de vista da sociedade civil. Qual seria o ponto de vista da sociedade civil, senhor governador? É claro que nós temos interesse imediato que o aeroporto comece a ser recolocado em operação, evidentemente. Mas enquanto isso, nós podemos, por exemplo, senhor governador, ativar aeroportos menores no interior do estado. O senhor não acha? O senhor não acha? Por que o senhor não está assim se movimentando para isso? Aliás, o senhor não participou nem da reunião que teve essa semana em Brasília para falar sobre isso. O senhor não mandou representantes? Por quê, governador? Atenção, pessoal da Serra Gaúcha. Região da uva e do vinho. Aí, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa. Atenção, atenção. Atenção, pessoal da região das Hortênsias. Canela, Gramado, Nova Petrópolis e adjacência. Atenção, pessoal dos campos de cima da serra, né? São José dos Ausentes, etc. Há aeroportos próximos aí que podem ser operados pela Infraero, inclusive. A Infraero já visitou esses aeroportos, os prefeitos estão, assim, só esperando que entre em operação. Senhor governador Eduardo Leite, por que o senhor não está fazendo força para isso? Para que o aeroporto de Canela possa operar alguns voos, Vacaria possa operar alguns voos. Eu sei que não tem terminal de passageiros em Vacaria, tá bom, governador? Antes que o senhor nos acuse aqui de estar falando bobagem. É um terminal para, basicamente, exportar maçã, mas a Infraero está apta a construir um terminal de modo muito rápido. O aeroporto de Caxias do Sul pode operar mais voos, não opera porque a capacidade técnica das pessoas que operam o aeroporto hoje é limitada. Durante a crise das enchentes, 20 funcionários da Infraero foram até Caxias do Sul para conseguir descer e subir mais aviões lá. Não sei por que foram mandados embora depois. Ficou esse mistério no ar. Né, governador? Talvez o senhor possa ajudar a resolver esse enigma. Aeroporto de Torres pode operar aviões também. Então eu me pergunto, já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado, por que é que o governador, ao invés de ir para a Globo News e repisar o argumento da empresa privada Fraport de que será necessário R$1 bilhão do meu dinheiro para reativar o aeroporto de Porto Alegre e que seja essa a conta? Por que o senhor governador não está falando na ativação de aeroportos menores pelo interior do estado para salvar o Natal Luz, para salvar as festas que tem na região da uva e do vinho, para salvar o inverno dos aparados da Serra, de Cambará, de São Chico? Por que, governador, misteriosamente o senhor não está falando sobre isso? Será porque, Jimmy, eu fico imaginando que ter mais aeroportos no estado atrapalha os negócios da Fraport?
Será que temos essa iluminação no programa? Que horas são, gente? 7h17 da manhã, parece que estamos tendo uma sinapse. Para tudo, Jimmy. Jimmy, para tudo. Quando eu consigo pensar, eu gosto que o tempo pare, porque é raro ao longo do dia. Será que interessa para a Fraport que o estado do Rio Grande do Sul tenha mais aeroportos ou não? Vamos pensar. A imensa maioria dos turistas do Rio Grande do Sul vai para Gramado e Canela e chega por Porto Alegre. Se tivermos um aeroporto operando em Canela, a Fraport terá menos clientes. Se tivermos o aeroporto de Caxias do Sul operando com mais voos, a Fraport terá menos clientes. Será que faz sentido o que eu estou falando? Não pode ser. Não deve ser isso. Não deve ser. Eu acho que o governador Eduardo Leite, ele só não se deu conta de que enquanto o aeroporto de Porto Alegre está fechado, outros aeroportos podem operar. Né, governador? Quero crer que seja isso, obviamente, né? É uma pessoa por bem. Então vamos esperar aí a manifestação do governador para a gente aí fortalecer a Infraero e a ideia de que ela possa operar esses aeroportos menores. Não é mesmo? Vamos ver o que acontece e, claro, pressionar a empresa privada Fraport que se interessou pelo aeroporto de Porto Alegre, que auferiu lucros com ele. Aliás, está rolando uma ideia aí de que o governo federal está devendo dinheiro para a Fraport por conta das perdas na pandemia. Daqui uns dias a gente vai falar sobre isso, vamos ver se essa coisa é bem assim, né? Porque a Fraport está tentando atacar por vários flancos, viu que não adiantou tentar passar esse negócio do bilhão, pautou de novo a conversa aí falando pela boca do Eduardo Leite, do bilhão de novo, aí o bilhão já virou 300 milhões, aí ninguém falava em seguro, aí nós levantamos aqui a capivara do seguro e finalmente numa contenção de danos lá numa entrevista na Rádio Gaúcha, a executiva finalmente teve que dizer que tinha um seguro de fato de 130 milhões. Aliás, os senhores já acionaram o seguro para receber a grana do seguro ou ainda estão esperando aí para não causar prejuízos ao seguro? Para não incomodar o seguro. Para que vamos incomodar o seguro? Né? Se o brasileiro vai pagar essa conta, não é mesmo? Então tem várias coisas andando por aí. Veja só, né? Nós podemos defender a sociedade civil ou a empresa privada, a Fraport. Ah, mas se a Fraport for embora, bom, a Infraero assume o aeroporto. O aeroporto não está lá todo arrebentado? Praticamente parado. Aliás, quem fez a avaliação da pista, tecnicamente, foi a Fraport ou foi a Infraero? Foi a Infraero. Ué, a Fraport não é a melhor, a bambambam, a rainha de todas? Hein? Não são os supers? Eles não são muito melhores do que a Infraero? Por que pediram para a Infraero fazer a avaliação da pista? Será porque a Infraero, tecnicamente, é, inclusive, na média, muito melhor do que a Fraport para operar aeroportos? Talvez porque a Infraero, em algum momento da sua história, tenha sido a segunda maior operadora de aeroportos do mundo? Será que é por isso? Será que porque, aliás, por acaso foi a própria Infraero que construiu o Salgado Filho? Será? O Salgado Filho, o Santos Dumont, Guarulhos, Congonhas. Todos, né? Quem fez foi a Infraero. Era administrado? Todos eram administrados pela Infraero, não era? Então quero crer que temos aí apenas uma falha de comunicação. Eduardo Leite vai apoiar, viu, empresários de Farroupilha, Caxias. Você é de Caxias do Sul, tem que mandar autopeça, não sei para onde, né? Você é aí tem que mandar couro, né? E sapato, e coisa, e turista, 8 milhões de turistas no Rio Grande do Sul, acho que é isso que tem todo ano, né? O inverno aí, Gramado, Canela, região do Aparados da Serra aí, todo mundo, Natal Luz. Eu tenho certeza que o Eduardo Leite vai falar imediatamente com a Infraero para pedir encarecidamente para a Infraero assumir aeroportos menores aí na Serra Gaúcha e em outras regiões do estado, enquanto o aeroporto de Porto Alegre não está funcionando. Afinal de contas, é melhor para a economia do estado do Rio Grande do Sul. Ou não é, governador? Será que eu estou pensando coisa errada? Não pode ser. Vamos seguir o programa aqui. Eu não quero pensar bobagem do senhor. O senhor está me seguindo no Instagram agora, pelo amor de Deus. Não me dá um follow. Eu fico mal quando as pessoas param de me seguir, tá bom? Por gentileza. Continue por aí. Tamo junto, Eduardo Leite. Vamos lá. Covid-19, entenda como fica a vacinação por idade e grupo prioritário. Lá no iclnoticias.com.br você pode ver aqui o calendário de vacinação para a Covid-19. Presidente do Nubank, diretora que divulgou o Brasil Paralelo, não violou norma nenhuma, diz o presidente do Nubank, né? Nós demos ontem a notícia que mais um caso aí do Nubank envolvido com a Brasil Paralelo, já tinha o caso do funcionário lá
o Conrad Scorciapino, que tinha criado um fórum de conversa só para pessoas amistosas, né, que, por exemplo, glorificavam assassinatos em massa em escolas no Brasil, postavam pedofilia infantil, essa gente incrível, essa gente maravilhosa, né? O Nubank foi alertado, não só não demitiu esse Conrad, que aliás virou depois um dos cabeças da Brasil Paralelo, como fez uma operação abafa para manter o cara dentro de casa. Aí a Nubank, a diretora da Nubank, postou ontem lá um evento que aconteceu no Brasil com um cara chamado Jordan Peterson. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar no Jordan Peterson, a não ser assim, aquela coisa en passant, né? Quando você vê o livro na livraria, né? Os 12 passos para você ser uma pessoa incrível, né? É o cara que publica esse tipo de coisa. E aí eu fui ver o Twitter dele ontem. Olha, eu fiquei 3 minutos olhando o Twitter dele. Jimmy, ele só fala, sabe do que, Jimmy? Do pinto dos outros. É basicamente isso. É real. Se você entrar no Twitter, o pinto, porque o trans, porque o gênero, porque o sexo, porque não sei o que. Só isso. Esse é o grande intelectual. É basicamente um Olavo de Carvalho com terno inglês, né? Então temos aí o grande intelectual. Coloque o seu melhor, né? Por que você gosta do Jordan Peterson? Porque ele tem frases incríveis, como por exemplo, dê o seu melhor. É praticamente um Muricy Ramalho que fala inglês, né? Aliás, um abraço para o Muricy Ramalho, né? Então assim, pelo contrário, o Muricy Ramalho não acreditava nesse negócio aí de, como é que é? Estimular os jogadores, botar foto da avó no vestiário, aquela coisa toda, né? O Muricy Ramalho não gostava disso. Então, segundo o presidente do Nubank, a diretora não violou norma nenhuma do banco. Mas ninguém está falando em norma do banco, presidente. Até porque as normas do seu banco são os senhores que fazem. Ou elas foram dadas ao presidente, né? Quando Moisés subiu o monte para pegar a tábua das leis, né? O presidente do Nubank subiu junto e pegou as normas do banco. Foi assim, presidente? Acho que não, né? Então as normas do seu banco foram os senhores que criaram, né? Então assim, pra gente, assim, ô presidente, eu tô nem aí, assim, ó, nem aí, zero preocupado com as normas do seu banco. O que está sendo falado é que os senhores, enquanto fazem campanhas bonitinhas pela diversidade e papapá e aquela coisa, aí a sua diretora, essa mesma, vai no programa Roda Viva e fala que não contrata mais pessoas negras porque, aspas dela, foi o que ela falou no programa, não pode nivelar por baixo, né? Então preto no Brasil é tudo burro, né? É isso, foi o que ela falou, né? É tudo mal formado, né? E antes que fosse mal formado no sentido intelectual, porque de fato a maioria ou é porque não tem oportunidades, caberia a uma empresa que se diz diversa colocar essas pessoas dentro do banco e formá-las. Quando você exige inglês, MBA, Harvard, não sei o que, você está eliminando essa parcela da população de trabalhar na sua empresa. Então sua empresa já não é, por princípio, diversa. Não é mesmo? Aí vai lá a mesma diretora e agradece ao Brasil Paralelo por convidá-la para este evento. Brasil Paralelo que faz documentário para dizer que a escravidão não foi bem assim. Não foi bem assim, não é tudo isso também. Vocês são exagerados. Golpe militar, 64 nem foi golpe. A partir de 68, talvez os caras exageraram um pouquinho, né? Vocês, um bando de exagerado, né? Maria da Penha, não, vamos fazer o quê? Documentário sobre a Maria da Penha, que está numa cadeira de rodas. O seu algoz foi condenado, alvejou a Maria da Penha com tiros pelas costas. O que a gente vai fazer? Nós aqui da Brasil Paralelo, tive uma ideia, chefe. Vamos fazer um documentário para ouvir o cara que tentou assassiná-la. Não é bem assim a história da Maria da Penha, né? Não é bem. Vocês também, um bando de exagerado. Uma cadeirinha de roda, qual o problema? Né? Esse é o Brasil Paralelo. Não violou normas do banco. Eu não tô nem aí para as normas do banco. Vocês tentam fazer lavagem de imagem depois, convoca o Emicida para ser garoto propaganda do banco, né?
Gente, deu ruim aqui. O que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, tá todo mundo maluco. Cancelando conta, pegou mal. Contrata alguém a peso de ouro aí pra parecer que a gente é legal. Só que não adianta porque a coisa vaza pelos lados, né? Muita gente cancelando conta do Nubank. Aliás, aconselho você também a cancelar a sua. Atenção, não tem nada que o Nubank faça que outros bancos não fazem, tá, gente? Isso é mito. Isso é coisa lá de trás, quando era um dos primeiros, um dos únicos. Agora qualquer banco faz exatamente a mesma coisa que o Nubank. Que, aliás, você não precisa fazer nada no banco, né? Você só recebe um dinheiro lá, paga uns boletos e manda uns Pix, né? Que eu sei. Tem mais muita coisa que você faça lá, né? É isso, para isso que serve o negócio, né? Tem uma penca de banco. Até os bancos tradicionais hoje têm contas digitais, que é basicamente a mesma coisa que o Nubank. Então, quer cancelar, vai lá e cancela. Né? Tá tudo beleza. Moraes recua e derruba a censura imposta por ele à reportagem sobre Lira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou retirar imediatamente a censura que ele havia determinado nesta terça-feira a conteúdos jornalísticos com afirmações de Juliane Lins, ex-mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que ela teria sido agredida pelo parlamentar. Em decisão divulgada nesta quarta-feira, Moraes disse que entendeu necessária, adequada e urgente a interrupção dos perfis indicados por visualizar supostos abusos no exercício de um direito, com ferimento à honra, intimidade, privacidade e dignidade. Porém, afirmou que as informações obtidas após a realização dos bloqueios determinados demonstram que algumas das URLs não podem ser consideradas como pertencentes a um novo movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e nova replicagem de forma circular neste mesmíssimo conteúdo. Folha de São Paulo, é difícil também, né? Matéria da Folha isso aqui. É difícil vocês quererem que as pessoas engajem, assim, numa causa. Se você começa uma matéria com esses 2 parágrafos que nem eu entendi. Eu só sei porque eu conheço o caso. Tu entendeu, Jimmy, alguma coisa que eu li aqui? Entendeu nada, né? Entendeu nada. É difícil, tá? Vamos lá explicar, tá bom, gente? O Alexandre de Moraes, a pedido do Arthur Lira, mandou remover várias postagens na internet que o chamavam de várias coisas. Entre elas algumas, e aqui eu vou tentar ser equilibrado, porque é realmente como eu vejo essa situação, tá? O Alexandre de Moraes errou muito quando tirou algumas coisas do ar e, na minha visão, acertou, porque eu me coloque, espero que vocês se coloquem também, quando não tirou, quando mandou tirar outras. Por exemplo, errou quando mandou tirar a reportagem da Folha. A reportagem da Folha era uma entrevista com a Juliane Lins, ex-esposa do Lira, que o acusa de abusos, inclusive sexual. Tá bom? Ela tem boletim de ocorrência e exame de corpo de delito. Então não é pouca coisa. O processo foi encerrado, mas ela continua no seu direito de defender o que ela acusou. Isso é um direito dela. Ela perdeu na justiça. Sabe-se lá como, né? Sabe-se lá como. Tudo bem. Foi aquela coisa. Agora, ela acusa. Aliás, ela deu uma entrevista para o ICL, reafirmando as mesmas coisas. Daqui a pouquinho a gente vai tocar a entrevista aqui. Agora, tem perfis na internet, as pessoas elas são doidonas, né? Por exemplo, pessoas dizendo claramente, chamando o Arthur Lira, por exemplo, de estuprador. Gente, você não pode fazer isso, tá? Tem que ter cuidado, porque se o processo caiu, você não pode chamá-lo de estuprador. Assim, impunemente. É claro que o cara vai reagir. Pode cair em um juiz que diga não, pode cair em um juiz que diga sim. Então, assim, essa parte, ela não é absurda, tá bom, gente? Ela não é absurda. Que absurdo! Isso não é um absurdo. Haverá juízes que poderiam deixar isso no ar, alegando que pessoas públicas como Arthur Lira precisam ser mais resistentes às críticas. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Várias vezes. Agora, a parte de tirar a reportagem da Folha, o vídeo da Juliane Lins, isso tudo é um erro colossal do Alexandre de Moraes. Colossal. Aparentemente sentiu a pressão que foi feita e voltou atrás nessa decisão. Vamos mostrar aqui, Jimmy, um trecho da entrevista que a Juliane Lins deu para o ICL, falando as coisas que ela fala. Vamos lá. A gente vive uma pandemia. A pergunta não é fácil, mas eu preciso fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada
agredida pelo Arthur Lira. No caso de resposta positiva, o que aconteceu? E com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar e tá entendendo? Mandar, tipo assim, vai ser um assalto, foi um assalto, foi uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais, desceu e discutiu, e eu não tenho nada a ver com isso. Entenda, eu corro um risco eminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei, e ele sabe que eu sei. Entendeu? A agressão existiu, sim, eu fui obrigada, coagida, a dizer que não tinha ocorrido, e é uma coisa que realmente me machuca muito, assim, mas vai haver, depois vocês... É muito difícil, me desculpe, mas é muito difícil falar sobre aquela noite, porque existe o Juliene antes daquela noite e o Juliene após aquela noite. Fui agredida, sim, fui obrigada a mudar o meu testemunho, fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso. E hoje eu estou resgatando o meu nome, a minha dignidade, que ele queria me tirar. E ele não vai me tirar. Ele não vai tirar minha dignidade, nem o meu nome. Porque, como ele disse, que o prazer dele ia ser me ver morando embaixo de uma ponte, que era o que eu merecia. Muito bem, a decisão de Moraes abrangia vídeo de uma entrevista feita pela Folha de São Paulo em 2021 com o Juliene, uma entrevista parecida com que essa que foi dada ao ICL, ela vai além e é mais detalhada, tá, gente? A da Folha é anterior, mas a do ICL é mais porrada. Sugiro que vocês assistam a entrevista do ICL. Se a da Folha fosse, eu falaria aqui, não tem problema nenhum, não fiquem bravos comigo quem fez a da Folha, tá bom? A vida é assim, às vezes a gente faz uma coisa legal, às vezes a outra pessoa vai lá e faz uma coisa mais legal ainda e é como é. Outra também tinha sido retirada do ar da mídia Ninja, uma reportagem do portal Terra e outra do Brasil de Fato sobre o caso. Essas reportagens voltam a ter condições de serem publicadas. No mais das vezes, ministro, não se manda excluir conteúdos jornalísticos. Uma coisa é o senhor excluir perfil que está falando um negócio de cloroquina, perfil que está ameaçando matar a filha de ministro Supremo, como a gente viu várias vezes, perfil de maluco que liga para ministro Supremo e vaza o telefone, o endereço do ministro e dos vizinhos na internet, como nós vimos acontecer várias vezes, inclusive na tal da denúncia do Twitter Files, né? As pessoas que estavam defendendo esse tipo de gente. Para quem não prestou atenção, era isso. Tá bom? Isso é uma coisa, ministro. Isso é uma coisa. Outra coisa é o senhor mandar tirar reportagens jornalísticas do ar. Aí, ministro, o senhor deixa a pessoa seguir o curso natural das coisas. Há uma legislação no Brasil, ministro. Aí o Lira pode pedir direito de resposta para o Brasil de Fato, para a mídia Ninja, para o portal Terra, para a Folha de São Paulo, todas as empresas constituídas com seus respectivos CNPJs e responsáveis. Aí a empresa pode ou não conceder o direito de resposta. E caso haja concessão ou não, se ainda assim se sentir injuriado, por exemplo, Arthur Lira, pode entrar na justiça para forçar o direito de resposta e pedir uma indenização caso o juiz entenda que há algum erro deliberado ou não corrigido na reportagem. Agora, o senhor Alexandre de Moraes retirar esses conteúdos do ar, não dá. Não dá. O senhor repete o erro de colegas seus, né? Como no passado, que retiraram outros conteúdos do ar. O senhor repete erros de colegas seus de outras instâncias que vão lá e mandam editar reportagens, sem mesmo antes da defesa se manifestar. Então não misture as coisas, doutor. Não convém misturar as coisas. Beleza? Muito bem.
A Argentina envia ao Brasil lista de foragidos do 8 de janeiro e diz que parte deles já saiu do país. Informações chegam após o Brasil enviar ao governo argentino lista com o nome e documentos de 143 condenados que se escafederam para a Argentina. Segundo o governo argentino, são cerca de 60 pessoas que deram entrada legal no país. Provavelmente várias delas passaram de modo ilegal por outro lado da fronteira, e tem uma enorme fronteira seca ali entre o Brasil e a Argentina, para quem conhece, né? Então, Buenos Aires também alertou que parte desse grupo, seriam cerca de 10 indivíduos, já deixou o país. Não se sabe para qual região foram, uma vez que o registro migratório compartilhado com Brasília contém apenas informações de que houve saída do território argentino. Muito bem, então muita gente entrou sem ser registrada e depois saiu. Copom interrompe cortes e decide manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. O Copom segue aqui jogando contra a economia brasileira, com o segundo juro real mais alto do mundo. Só estamos atrás da Turquia. Aparentemente o Brasil é um país horrível, onde nada pode ser feito, né? Todos os outros países têm juros reais menores, a gente não, a gente segue com esse Copom aí forçando essa taxa de juros. Então saiba que se você tem problemas aí, precisar recorrer a um crédito, um cheque especial, pegar um dinheiro a juro, vai reformar sua casa, quer entrar no Minha Casa Minha Vida, quer fazer um financiamento no SBPE para construir ou para comprar uma casa nova, teve a sua casa atingida por enchentes no Rio Grande do Sul e precisa de dinheiro para levantar a sua casa, o juro que você paga no Brasil hoje é o juro Campos Neto, tá bom? Eu sei que as pessoas não sabem no geral, é tudo culpa do presidente, do Papa, do Bispo, do Che Guevara. O juro que você paga na boca do caixa hoje é definido pelo Banco Central. Esses senhores aqui. O governo não tem o comando do Banco Central, porque o Banco Central, como bem sabemos, ele é o quê? Ele é independente. O Banco Central no Brasil, ele é independente. Por exemplo, o Campos Neto, ele foi flagrado aqui pela fotojornalista Gabriela Biló, nossa colega, né? Num grupo de WhatsApp onde tinha o Paulo Guedes, o Queiroga, o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, né? Então tá aqui, ó, Paulo Guedes, Queiroga, Campos Neto, né? Então ele é independente, viu, gente, o Campos Neto, tá? O juro que você paga hoje é um juro independente. Presidente do Banco Central acaba de chegar em colégio eleitoral para votar eleições de 2022. Campos Neto vestia a camisa da seleção brasileira, independente. Campos Neto, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Ninguém tá falando nada do contrário aqui. Então, se você for para a Caixa Econômica Federal hoje financiar a sua casa, você, antes de ir, você imprime essa foto do Roberto Campos Neto, aqui sentado nesta mureta de modo absolutamente independente, e você leva essa foto para o banco e fala: graças a Deus eu estou pagando o segundo maior juro real do mundo para reconstruir a minha casa depois da enchente. Muito obrigado, independência do Banco Central do Brasil, retratada muito bem nessa foto, com o Tarcísio, com o ex-ministro aqui do Bolsonaro, que é o genro do Silvio Santos, que é o cara que trouxe o Elon Musk para o Brasil para fazer negócios, né, com o Ciro Nogueira, e aqui o nosso querido e independente presidente do Banco Central, tá bom? A Polícia Federal, Mauro Cid, conta que entregou o dinheiro da venda de joias a Bolsonaro, dinheiro vivo. O negócio das joias está andando. Mauro Cid, apareceu aí uma nova declaração do Mauro Cid, isso aqui foi publicado ontem lá pelo portal Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha. Segundo o Mauro Cid, o dinheiro das joias, o Mauro Cid teria vendido joias nos Estados Unidos, joias essas que eram patrimônio da União, que foram afanadas pela galera ali do Bolsonaro, né? Vendeu essas joias nos Estados Unidos, o valor $68 mil. Quanto é que dá $68 mil, Jimmy? Hoje. Hoje está mais alto o dólar, se bem que na época do Bolsonaro o dólar era mais alto até, né? $68 mil não foram os únicos comércios que foram feitos ali, né? $68 mil. Esse dinheiro, segundo Mauro Cid, passou pela conta do pai dele, Mauro Cid,
E depois o Mauro Cid entregou esse dinheiro em espécie para o Bolsonaro. Atenção! Enquanto o Bolsonaro ainda era presidente da República. Bolsonaro estava em Nova York para participar de um evento da ONU. Lembram daqueles vídeos constrangedores que o Bolsonaro fica meio isolado, ninguém quer falar com ele, depois ele vai comer um McDonald's para provar que ele é um pobre coitado com 60 mil dólares no bolso, né, Bolsonaro? Coitadinho do Bolsonaro. Mas que pena que me dá do Bolsonaro. É um homem do povo, comendo sanduíche, comendo pizza na calçada, aquele queijo escorrendo, aquele óleo caindo assim, né? Pingando no chão, jogando pedaço de pão pro pombo, né? Um homem simples, né? Comendo aquele frango e caindo aquela farofa amarela de manteiga de garrafa em cima da calça, né? É um homem como a gente, como você, né? Como você, otário. Você tem 68 mil dólares no bolso agora, assim, de um negocinho que não é nem seu? Tem, agora no bolso, agora. Tem, não tem, né? Porque você é um otário, né? Assim como eu sou um otário também, né, Jimmy? O Jimmy não é um otário, isso a gente não pode falar, né, Jimmy? Até porque o Jimmy torce para o Flamengo, então tá bem na tabela, isso não pode... Otário sou eu que tô no Z4, né, Jimmy? Entrei no Z4 ontem? Entramos no Z4 ontem. Renato, acorda, Renato. Acorda, pelo amor de Deus. Então, agora vai depender de prova, né, gente? Delação é meio para obtenção de provas. Meio. E me preocupa essa declaração ser dada agora, né? Muito tempo depois do começo da colaboração, se é que ela foi dada agora, não sabemos. Talvez ela tenha sido vazada agora, mas foi dada antes. Não sabemos. Se ela foi dada só agora, aí gera um problema porque você precisa de provas. E aí talvez onde foi entregue esse dinheiro já não tenha mais a imagem da câmera de segurança, porque já passou muito tempo. Então, vocês sabem como eu tenho os dois pés atrás, né, em relação a essa delação do Mauro Cid. Haver a informação é preocupante para o caso do senhor Bolsonaro. Recebeu a bufunfa no dinheiro, no cash. No cash. Agora, a ver se consegue provar isso de algum modo. A Argentina se torna refúgio para brasileiras que querem abortar. Mulheres viajam por terra e por ar a cidades como Rosário para interromper gravidez no país que legalizou a prática em 2020. Bom, isso aqui vai ao encontro daquilo que a gente vem falando no programa aqui, né? Quem tem dinheiro, não precisa nem ser muito, quem tem uma mínima condição aí, não vai ser afetado por essa lei absurda, nojenta que querem passar no Brasil. Essa lei é para punir pobre, gente que tem que recorrer ao sistema, gente que não tem saída, que tem que sentar lá na frente do juiz, pedir autorização judicial, se humilhar na frente muitas vezes de um juiz ou de uma juíza que ficam postergando a decisão para passar das tais 22 semanas. Gente que tem que ser humilhada e expulsa de hospitais, de 1, 2, 3, 4 hospitais. Forçada a ouvir coraçãozinho do feto. Essa tortura medieval que virou o sistema no Brasil, né? Quem tem o mínimo de condição, a gente não vai ser afetado por isso. Vai pegar a clínica particular, aquela que todo mundo sabe, o médico ou a médica, aquela que todo mundo na cidade sabe que faz, porque já fez da amante do prefeito, né? Da filha do empresário, já fez ali, a galera sabe. Ninguém fala, mas todo mundo sabe. Essa lei é para pegar pobre, gente ferrada. Bom, isso vai muito ao encontro do que a gente tem visto aqui, principalmente o professor Castro Rocha falando sobre isso, né? O governo trumpista, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em um estado, exige que escolas exponham os 10 mandamentos em todas as salas de aula. Está acontecendo, gente, a submissão da sociedade civil ao livrinho mágico, tá? Respeito todo mundo que acredita na Bíblia, respeito todo mundo que é crente, que é cristão, que vai na missa, que tem essa crença. Agora espero que respeitem as pessoas que não acreditam nisso. O Estado, afinal de contas, é laico.
Eu nunca tentei impor aqui as minhas ou as vontades das pessoas que têm outras crenças. Umbandista, candomblé, espírita, hinduísta, budista, ateus, agnósticos, quem acredita em alienígena, em sei lá, eu o quê? Entendeu? Satanista. Ué, por que não? Satanista também, né? Pessoal aí da cabala e tal, não sei o quê. Cada um com seu cada qual, cara. Entendeu? E cada um com a sua opinião. Né? Pra mim é o livrinho mágico. Tem umas viagens ali e tal. Umas parábolas bonitas, gosto. Li a Bíblia de cabo a rabo. Aliás, li a Bíblia toda. Li o Alcorão todo. Né? Pra quem duvidar, eu tenho uma versão do Alcorão em árabe com a tradução imediatamente na outra página em inglês. Eu tenho. Comprei. Em 2008 ainda. Já li o Evangelho segundo o Espiritismo. Já li... olha, religião é comigo mesmo, gente. Já passei, já toquei bateria em igreja, já frequentei centro budista, templo budista, já fui... A minha avó era de Umbanda, então vivi em centro de Umbanda. Já fui tomar passe em centro espírita, mas fala comigo para falar de religião, tá bom? Agora, não quero essa interferência do jeito que tá. Olha como é que a coisa tá indo. Onde vai parar esse negócio? Se cada um quiser colocar o próprio livrinho mágico ali, entendeu? Eu quero o meu livrinho mágico. As minhas historinhas eu quero aqui. Minhas historinhas. Eu não quero os 10 mandamentos, eu quero outra coisa. Eu quero os 5 não sei o quê. Né? Que o ET falou pra mim que é aquela coisa, né? Não dá, né, gente? Não dá. O professor Castro Rocha tem falado sobre isso aqui, aliás, muito, né? Vamos colocar um trechinho do programa de ontem, do ICL Notícias primeira edição, Jimmy, que foi bem interessante. O vídeo é longo, tem 11 minutos, está publicado nas nossas redes sociais, mas a gente vai colocar aqui só 1 minuto e meio do que o professor Castro Rocha falou, para vocês terem uma ideia de como a coisa está indo, está avançando, infelizmente. Vamos lá. Tão importante quanto a nossa indignação é compreender que este projeto de lei não é um fato aleatório, não é um evento absurdo, ele é parte de uma cadeia que no Brasil tem no mínimo de 25 a 30 anos e que segue fielmente o modelo estabelecido pelo nacionalismo cristão norte-americano, que desenvolveu uma forma própria de compreender o mundo moderno, que é a necessidade não, como a Igreja Católica fez no século XX, de adaptar a Bíblia aos tempos modernos, o famoso aggiornamento, a atualização. Pelo contrário, o que a teologia do domínio e o nacionalismo cristão pretendem é adaptar, submeter o mundo moderno à Bíblia. É o oposto. Tivemos uma prova muito concreta disso. Vocês sabem que eu sempre trabalho com dados bem objetivos. Há 2 dias atrás, numa entrevista na Globo News, um deputado chamado Cezinha Madureira, quando confrontado pela jornalista Júlia Dualib sobre 3 pesquisas que deixavam claro que não apenas as mulheres, mas a população brasileira repudiou esta excrescência que é o projeto-lei 1904, ele respondeu, todos vocês viram, todos nós vimos, ele respondeu, eu possuo a pesquisa a mais precisa de todas, a minha pesquisa está na Bíblia. É disto que se trata, Vivian, é de estabelecer uma ordem política teonomista, ou seja, uma ordem política... Bom, essa entrevista completa está, claro, no programa de ontem, no ICL Notícias primeira edição, o nosso noticiário que passa aqui pelas manhãs logo depois do Desperta, né? Esse corte, que é um corte de 11 minutos, espetacular, vocês vão assistir, nem parece que tem 11, gente, parece que passa assim em 30 segundos. O professor Castro Rocha, brilhante, é a grande figura do Brasil que vem analisando esse caminho que o Brasil está tomando. Essa é a nossa grande guerra. Essa é a nossa grande guerra. A gente evitar a contaminação da religião que for, do livrinho mágico que for. Quer acreditar, acredita. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Há uma liberdade religiosa no Brasil, você pode fundar o seu templo, a sua religião, botar os seus deuses, construir o seu altar, levantar os seus ídolos, chamar as pessoas, faça o que quiser. No Brasil pode desde rezar para pneu até ficar segurando o celular na cabeça para chamar ET, gente. Ninguém tem nada a ver com isso. O que a gente não pode admitir é que daqui a pouco tem um ministro toda manhã
que peça para o seu gabinete ficar segurando o celular na cabeça para pedir a bênção do ET. Não é? Não pode. Essa é a nossa grande batalha, nós como sociedade civil, nos próximos tempos. Isso está acontecendo na nossa cara. Esse PL do estupro é isso. A base moral, filosófica, ética dessa história é isso aí. O Guilherme Maziero, repórter lá do Portal Terra, colunista, diz que a oposição insiste no PL do aborto, PL do estupro, né, que a gente tem chamado aqui. O PL do estuprador, PL pró-estupro. E tem 25 novos autores. Então, algumas pessoas estão caindo fora, mas tem os novos autores. Então, a gente vai ler o nome dos novos autores aqui. Essa aqui é a bancada do estupro. Olha aqui, ó. Quer saber quem é a bancada do estupro do seu estado? A bancada de parlamentares que defendem um projeto de lei que beneficia estupradores na prática. E desafio qualquer um deles aqui a ter um debate comigo em cima do texto do PL. Este PL que os senhores defendem, ele facilita a vida do estuprador e pune a mulher, adolescente, pré-adolescente ou até mesmo criança que foi estuprada. Isso é o projeto de lei que essas pessoas defendem. Aqui está a lista de pessoas postada lá pelo Jeff Nascimento, lá no Twitter. Abílio Brunini, Adilson Barros, André Fernandes, Bia Kicis, Bibo Nunes, Cabo Gilberto Silva, Capitão Alden, Carlos Zambelli, Cezinha de Madureira, Coronel Assis, Coronel Crisóstomo, Coronel Fernanda, Cristian Lopes, Daiane Bittencourt, Delegado Caveira, Delegado Eder Mauro, Delegado Fábio Costa, Delegado Paulo Bilinski, Delegado Palumbo, Delegado Ramagem. Já passou da fase da gente proibir que essas pessoas usem isso aqui, né? Já falei 1 milhão de vezes, né? A pessoa não pode mais ser autorizada a usar delegado, capitão e farda, não pode. Eu estou pagando o salário dessa pessoa enquanto delegado. Não quer mais ser delegado, vai ser político. Não pode usar o prenome delegado, capitão, o major, o coronel, o tenente. Não pode, ué. Não pode mais. Ninguém vai decidir essa porcaria aqui. Olha a quantidade de delegado que tem aí. Doutor Frederico, doutor Luiz Ovando, Eduardo Bolsonaro, Eli Borges, Eli Santos, Eros Biondini, Evair Vieira de Mello, Felipe Barros, Felipe Martins, Franciane Bayer, Fred Linhares, General Girão, Gilvanda Federal, Grace Elias, Gustavo Gayer, José Medeiros, Júlia Zanata, Júnior Amaral, Leda Borges, Marcelo Moraes, Mário Frias, Maurício Marcon, Messias Donato, Nicolas Ferreira, Pastor Diniz, Pastor Eurico, Paulo Freire Costa, Paulo Freire, coitado do Paulo Freire. Pezente, Rodrigo Valadares, Rodolfo Nogueira, Sargento Faur, Sargento Gonçalves, Silvia Vaiapi, na verdade, essa aqui acabou de ser caçada, aliás, pelo TRE. Simone Marqueto, Sóstenes Cavalcante, que é o autor principal, e Zé Trovão. Esses são os 56 parlamentares do que hoje, no Brasil, é conhecido como, e vamos estourar esta foto aqui, para a gente deixar isso bem claro, essa aqui é a galera da bancada do estupro. Todos esses parlamentares são da bancada do estupro. Por acaso, é tudo um bando de branco, com raríssimas exceções, e a imensa maioria é homem velho, né? Até os novos são velho aqui. Nicolas Ferreira, por exemplo, é velho também, né? Cabeça de homem velho, homem branco velho, né? Essa aqui é a bancada pró-estupradores, bancada do estupro, bancada que defende um projeto de lei para punir criança de 10, 11, 12 anos que for vítima de um estupro. Estão prevendo cadeia para essas pessoas, para as vítimas, para as mulheres, tá bom? Internação compulsória, Fundação Casa, antiga FEBEM, para lá que querem mandar uma criança de 11, 12, 13 anos que foi estuprada. Essa aqui é a bancada pró-estupradores. Esses nomes todos que eu acabei de ler aqui. Então você, por gentileza, espalhe esses links por aí, porque a pressão precisa continuar. Eles não irão desistir porque isso é parte de um projeto maior. É parte de um projeto que inclui lá
O cara lá no estado, nos Estados Unidos, impondo às escolas para ter os 10 mandamentos pintados na parede. E quem é muçulmano, hinduísta, budista, aí dane-se, problema seu. Ali é outra coisa, tá bom? No Brasil isso já chegou com força, temos os representantes, é um projeto maior, como diz o professor Castro Rocha, é o domínio pela teologia, por uma visão extremada, fundamentalista dessas pessoas. Essa é a nossa grande batalha do nosso tempo. E a gente tem que encarar isso de frente. E o PL do estupro é parte desse projeto. É por isso que essa gente não vai desistir. Muito bem, olha só pessoal, nós temos aí temos um mega evento aí, o Jimmy. Estamos com a nossa tela pronta por aí? Estamos? Então beleza, ó. O Apocalipse Tecnológico é o nosso próximo evento, é dia 7, né, Jimmy? Dia 7 de julho, às 8 horas. Vai acontecer no domingo, vocês sabem, o ICL aqui todos os meses tem um super evento ao vivo, exclusivo e gratuito. Ao vivo, exclusivo e gratuito. São eventos online, então pessoas do mundo inteiro podem participar, como acontece de fato. Para isso, você precisa fazer a inscrição lá no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, vai colocar lá os seus dados rapidamente, aí é pouquíssima coisa, só para garantir que você tenha acesso ao link no dia. A gente vai estar com um dos maiores especialistas do mundo no vício em redes sociais. Então, tá preocupado com seu filho, com sua filha, as crianças em casa, quem tem filho pequeno como eu, a gente sabe a dificuldade que é tirar as crianças da frente da tela. O quanto as crianças ficam ansiosas depois que elas ficam ali meia hora, 40 minutos na tela. Lá em casa o meu filho chama de pedacinho, que são os shorts do YouTube, né? Fica ali vendo pedacinho, a gente já deu uma cortada legal nesse negócio, porque a gente viu o mal, deixa ansioso, briga por qualquer coisa, fica assim, é um vício, gente, é comportamento de viciado, é triste de ver, de fato. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. É o mesmo comportamento, isso já a ciência já mostra, tá? De vício em drogas, das drogas que nós conhecemos, tabaco, cocaína, álcool, crack, o comportamento, como aquilo bate no nosso cérebro, é o mesmo. Esse uso extremado de redes sociais, aquela dopamina instantânea a cada 20 segundos, a ideia de que sempre tudo é muito excitante e super legal e que a vida não tem momentos ruins, momentos de baixa, momentos de tédio, onde não há silêncio. Nós vivemos em um mundo sem silêncio. Então essa super aula, dia 7 de julho, às 8 horas da noite, um domingo, ao vivo, exclusivo e grátis. Você faça a inscrição agora, despertaicl.com.br, que lá teremos também um antídoto para isso. Como se livrar desse mal. Ou como pelo menos aprender como ele funciona para você aprender a manejar o tempo que você vai usar a rede social, como ela manipula você, como as grandes empresas veem você, como nos veem, como produtos, né? Como produtos. Então é assim, é para esclarecer de vez quem está por aí, sabe que tem um problema, mas não entendeu exatamente o que está acontecendo. Despertaicl.com.br é o link para inscrição ao vivo, exclusivo e grátis, só no ICL, mais um super evento. Esse é o nosso evento de julho, tá bom? O programa está terminando, amanhã estaremos de volta, agora está começando o ICL Notícias, primeira edição, nesse mesmo link, não saia daí, a gente se vê amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado, um beijo e tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder.
como é o procedimento médico, a ética médica e a prática média no caso de um aborto legal. O Dr. Olímpio Moraes, que é ginecologista, professor universitário em Pernambuco, tem experiência em mulheres que foram violentadas e precisam fazer um aborto legal. Ele conversou com a gente no Em Detalhes e você acompanha hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.